Adriana caiu? Tô ouvindo nada, viu, Maria? Não? Vocês estão me ouvindo? No terceiro bloco, com muita dificuldade aqui, Tô porque te eu tenho dois ouvindo. aparelhos, porque o meu computador Não, caiu resolveu todo mundo. me obedecer. Eu peço a vocês que fechem os microfones, né? Marcos Ferreira não está na sala, né? Ele foi no encontro inesquecível com o Lulu hoje, né? Abrir a minha câmera com vocês. Estou suando. Né? Cione, vamos dar essa oportunidade para você. Né? Começa a chamar essas pessoas aí, vamos falar sobre a sua profissão e você vai escolher uma profissão dessa na Idade Média. Olha que nojo! O que você acharia de estar nesse mesmo papel? Imagina o cara que mexia com cocô, como é que era a vida dele, né? Não podia tomar banho. É igual na É, Índia. Na Índia tem as castras, né? Cada castra tem uma inferioridade e tem uma castra lá que são os mais pobres dos pobres, né? Então, quer dizer, você imagina um cara que não tomava banho, que só mexia com cocô. Como o cheiro dele era insuportável. E casava-se, tinha família e ganhava bem. Senhor, senta o bambu aí, senhor. deve ser uma situação horrível, né, pessoas? Vocês já imaginaram? O mau cheiro de uma fezes é terrível. Agora imagine, então, mexer com defunto. Tanto que é pior, né? Então, assim, eu não gostaria de passar por essa situação, não, de forma alguma. E você, Maria Aparecida de Mello, boa noite. O que que você acha? Dá a sua opinião para nós. Boa noite a todos. Eu também acho terrível. De onde você fala? Oi? De onde você fala? Taboão da Serra, São Paulo, Ah, aham, tá? sim. Mas essas profissões antigas eu nunca tinha ouvido falar. Eu já tinha ouvido falar do enforcamento, né? Logicamente. Aham. Mas essa do cocô, nunca tinha ouvido falar. Tinha muitas outras, né? Porque a gente não tem tempo de dizer. Qual que é a sua profissão, minha querida? Ou você é do lar? Eu sou turismóloga. Fiz Tudo faculdade de Porque, tá vendo? Eu não sei tudo nessa vida, não. O que é isso? Profissão o quê? Você lê mão no meio da rua? turismo. Turismo, Ah, evento. ah, Ah, Agente sim, de turismóloga. de viagens, né? Aí, quando eu me formei em 1988. Aí era turismóloga. parece que é Não alguma coisa a conhecia. ver com esmola, né? Quase que eu falo, você é uma pedinte de esmola na rua, né? E eu também achei que era a pessoa que lia mão na rua, né? Os ciganos têm essa prática de ler mão Sim, na rua. Né? sim, sem dúvida. Então quer dizer que seria horrível você se encaixasse numa profissão dessa aí? Seria É, terrível? eu não gostaria. Acho que Mas ninguém, né? É a muito gente tem que difícil isso. entender que na Isso, Idade muito. Média, as coisas que eram muito, que dava dinheiro e você andava limpo, era soldado, né? Soldado, ganhava bem, né? Se matasse lá, ele ainda ganhava alguma coisa para a família. Né? Os cortesãs que viviam ali pagiando o rei, né? O limpador do boga do rei também era um cara importante, porque não poderia colocar uma pessoa ali que vai mexer no boguinha dele, um inimigo. E Ai, também o copeiro tô Neemias, fora. né? Ainda bem. Neemias, na Bíblia, tinha a profissão de copeiro. Copeiro era muito importante naquela época e que era o que experimentava primeiro. Você vê, ele babujava a comida do rei para o rei comer, porque havia muitos assassinatos, as pessoas matavam mesmo. Então, come aí primeiro. Se você não morreu, come. Então, o copeiro era uma pessoa muito importante. Inclusive, Ataxés, quando viu que Neemias estava meio triste, ele ficou até com medo. E ele perguntou, Ataxés, o que está acontecendo com você? Eu vou morrer? Estão tentando me envenenar? Tudo, né? Que eu estou só dando. Porque quando o copeiro do rei ficava meio estranho, o rei ficava cismado. Porque é ele Sim. que experimentava comida para o rei não morrer. Então, era uma das profissões mais rentáveis e seguras que tinham na época. Pessoas. As parteiras também,
né? Era uma profissão importante. Obrigado, querida. Obrigado. Deus te abençoe. Seja sempre bem-vinda aqui. Próximo, qual é a sua profissão e qual dessas da Idade Média você nunca queria ter? Queria. Valmir Batista, boa noite, tudo bem? Fala para Boa nós, noite. Valmir, qual é a sua profissão, de onde você é? Eu falo aqui também de São Paulo aqui. Estou vizinho aqui da Maria Aparecida. Ah, E também sim. já morei lá também, em Taboão da Serra já. Certo. De onde, Ok. qual que é a sua profissão? Minha profissão é eletricista. Ah, essa profissão é importante, né, seu José Aparecido? É, É Porque verdade. Eu fiz uma descoberta impressionante. Eu não sei se ele sabe disso. A eletricidade não passa dentro do carro, passa por fora dele. Você sabia disso? sei, isso mesmo. Inclusive aqui em São Paulo, Engraçado isso, né? Nós é, achávamos que a eletricidade passava dentro do fio, igual uma água passa dentro de uma mangueira. Não é, pessoas. A não, eletricidade passa por fora. sabia, exatamente. né? É o eletromagnético que faz É, esses átomos, né, que são tudo átomos, é, percorrer até ali na sua televisão, na sua luz. Mas a eletricidade ela não passa dentro do fio, passa por fora. Que e- coisa, hein? Conhecimento muito. exatamente. Aqui mesmo em São Paulo teve um caso desse, já parecido. O cara caiu um fio, né? Aí Ah, só que o fio caiu em cima assim do carro dele. Aí ele abriu a porta, até então ele ficou, mas a mulher assim, né? Aí ele abriu a porta do carro e pegou no fio, ó, para tirar de cima do carro para ir embora. Aí quando ele topou, pronto, carbonizou ele na hora. A mulher dele viu ele morrendo assim do lado, ó. E ela não meu teve Deus, nada. que Mas se ele horrível, ficasse né? no carro, não acontecia nada. Mas ele Eletricidade só foi tirar o fio elétrica, assim do ela é carro, potente. já era. Inclusive, Agora, existe o ser humano, né? Inclusive, o ser humano, existe também uma patologia no ser humano, que escutar entender o que que era isso, né? Que ele se incendeia dormindo. Ele bota fogo na casa, ele morre ali. E custar entender o que era aquilo. Era energia no corpo acumulada ao ponto de entrar em erupção. Sabem disso que essa não acorda entre erupção do corpo humano de muita energia. Baterias antes. Meu É querido, verdade, é verdade. Mas já se alguém aqui um caso desse, como? sabe de um caso desse, um cara sem Não, não, já eu mesmo sei assim, às vezes no toque, sabe? A pessoa tinha energia, isso é um choque. Agora, nunca estamos bateria andar descalço muito maravilhoso. tem, entendeu? Isso inclusive, o calçado, borracha, foi inventado para você acumular energia. Então você tem que tirar um tempo, andar descalço, pisar na terra, para quê? Para descarregar. É o fio terra, né? O É eletricista ele verdade, sabe o que é fio terra. Quando dá alguma pane, toda a energia vai para aquele fio terra e é descarregada ali na terra. é É só. verdade. é verdade. Obrigado, querido. Próximo, Sioni. Adriana Dutra, boa noite, minha querida, tudo bem com você? Qual que é a sua profissão? Boa noite. De onde você Então, fala? minha profissão, eu já trabalhei de fiscal, né, na cidade, em ônibus, mas Sim. agora eu me encontro na roça. Na roça eu faço de tudo, né? Já cuidei de serva, de porco, Ah, cuidei de porco, né? Muito porco. E não tem nojo, não. Eu pego tudo, limpo, e já lidei com isso já. Não tenho hoje eu muito gostaria assim. de estar no seu lugar, porque é um dos melhores lugares que tem para viver atualmente. É Fazenda. bacana. Eu É, tenho uma história de chiqueiro de porco. Nós judeus nós não comemos carne de porco, né?
Até não sei porquê, tem algumas literaturas sobre isso e eu tenho uma opinião sobre isso. Deus ama o porco. Por que Deus ama o porco? Porque ele não deixava nem comer e nem matar. Vocês sabiam disso? Quando Não, Jesus foi lá naquele lugar do demônio de Gadareno, e o demônio de Gadareno falou assim: é lança-nos verdade. nos porcos. Aquela cidade criava porco. Eles odiaram Jesus ali, porque os porcos tudo precipitaram no vale lá e morreram todos. Então, quer dizer, Deus não deixa nem se comer e nem matar. Então, é um bicho que ele gosta. Na grande verdade é. Porque senão você não pode comer e tem que matar todos os porcos. Não. Ele fala, você não deva comer nenhum animal com perna fendida. E o porco tem isso. E o porco, ele tem uma peculiaridade que nenhum bicho tem. O porco, a irmãzinha aí que é da roça, sabe? Ele não olha para cima. Ele não consegue olhar para cima. Por causa da estrutura óssea dele, ele não consegue olhar para cima. Ele só olha para baixo, né? E É detalhe, verdade. e é um dos Você- animais mais limpos e aciados do mundo, sabe por quê? Porque o chiqueiro dele é todo sujo, ele gosta de uma lama, ele se lambuza na lama. Mas o coxo dele é limpinho. Gente, é limpinho. Inclusive, ele lambe para limpar o coxo antes que a comida caia ali. Olha que coisa interessante. O coxo do porco é limpo. E é um asseio que o porco tem. Gostei Bo- muito de ter falado da Boa roça. noite, senhor José Luiz. Nós temos mais um participante na sala, senhor José Aparecido. Boa Boa noite. Boa noite, noite. José Luiz. Eu já vou te dar a introdução. A gente temos aqui algumas profissões da Idade Média, né? O cortesã, prostituta, o cara que acendia a lâmpada, o cara que colhia xixi, o cara que colhia o cocô do rei, que cagava lá em cima do prédio, descia cá para baixo, e o cara que limpava o boga do rei, sabia? Com um saco de milho. Não tinha papel higiênico naquela época, não. Qual é a sua, de onde o senhor fala primeiro, qual é a sua profissão e qual dessas profissões o senhor nunca faria na vida? Olha, meu nome é José Luiz, eu sou de São Marcos, Rio Grande do Sul. A minha profissão é um pouco estranha, eu acho, para a maioria. Eu sou agente funerário. Ah, nós estamos Que maravilha, falando eu tenho isso tanta coisa agora. para falar com o senhor. Que maravilha, maravilha. Meu primeiro emprego que eu fui arranjar na minha vida, que mandaram para fora, então você tem que fazer alguma coisa. Foi lixeiro, eu não dei conta de ficar correndo atrás do caminhão. E também lavar defunto no hospital. Eu fiquei olhando aqui de longe, não vou não. Então, o senhor trabalha numa agência funerária, né? É isso? Exatamente. Tá. Essa é uma das minhas dificuldades de entrar nas lives à noite, por causa que eu trabalho à noite, né? Meu serviço é à noite. Eu queria ter entrado antes, mas tivemos um chamado agora há pouco, então fui atender esse chamado. Agora estou aguardando a família para fazer o atendimento. Mas o seu bom que o trabalho é senhor não leva. burocrático, senhor José Luiz? Desculpa, não entendi, Silnei. É um trabalho burocrático, aquele trabalho que Não, ele faz é a um cara mesmo. documentação, ou o senhor mexe diretamente com o defunto? Aqui a gente é bombril. É Ah, 1.001 faz tudo. atividades. Faz o atendimento burocrático, faz Sim, a preparação do corpo, faz a colocação sim, de velórios, os atendimentos durante o velório. Inclusive, a empresa que eu certo. trabalho tem salas de velórios próprias, então, tipo, hoje mesmo eu tenho sala de velório que eu estou atendendo. Ok, Entendi. ok. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui. A gente sabe que um corpo, né, tem pessoas aí que fica 2, 3 dias ali no caixão, pessoa homenagear. Existe um maquiador do defunto, existe todo um preparamento, tirando órgão, botando formol, para conservar ali o corpo da figura, né? É um trabalho muito caro. As famílias que pedem Muito caro. é muito caro. Você é funerária, por acaso? Você não é, deixa o cara falar aí. Muito caro. Eu pagamos esses dias. Tá bom. Vamos aqui, Na ó. verdade, assim, O bom do existem... senhor é que o senhor não leva serviço para casa, né? isso é verdade. Não levar serviço para Na, casa. na, E pan- fala na um pouco pandemia... sobre essa maquiagem, sobre essa indução do corpo, para ele preservar aí uns 2, 3 dias para a pessoa ficar olhando para ele. Vou começar comentando com o senhor a respeito do senhor falou em levar serviço para casa, né? Na pandemia eu tive um problema com a minha ex, porque todo mundo está fazendo trabalho home office e ela não me deixou fazer trabalho home office. Graças a Deus, né? Desculpa a piada.
Não, agora concluindo o que o senhor pediu. Sim, a gente tem, tem os cursos, claro, que a gente faz sobre a preparação dos corpos, né? Depende de quanto a família vai manter o corpo em velório, a gente tem um tipo de preparação diferente. E sim, o corpo é asepsiado, limpo, é feita a extração dos líquidos, inclusive um dos procedimentos, que é a tanatopraxia, ela substitui todo o sangue por um líquido formolídeo, e depois é feita toda uma aspiração dos demais líquidos do corpo, e na sequência a gente veste no caso de mulheres, maquia. Homens, dificilmente a gente usa maquiagem. Só se for um caso, tipo assim, que estiver muito deformado, daí a gente usa um processo chamado reconstrução facial. Porque, na verdade, o que importa, não é o que importa, mas o que é visto no velório é a parte do rosto e das mãos. Por resto, normalmente tem a roupa, tem as flores e tudo mais, né? Uhum, é verdade. É verdade. É verdade. Eu vou te fazer uma outra pergunta que até a gente sabe aqui na psiquiatria, na patologia, né, que existe uma doença, né, uma tara, né? A Bíblia fala que a gosto merece couro. Esse merece couro. Necrofilia, né? Aquelas pessoas que gostam de se deitar com o defunto. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Não precisa dizer nome, pode falar que é um amigo, né? Pode ficar tranquilo. O senhor sabe alguma coisa sobre isso? Existe, o senhor já viu algum caso desse, que as pessoas viam ali o defunto e queria transar com ele? O senhor sabe disso? Já ouvi falar. Aqui na nossa região não soube nada disso, mas eu já ouvi falar sobre isso, sim. Já ouvi casos, já vi reportagens, inclusive. Inclusive, tem alguns vídeos que um amigo meu que é especialista em dark web, eu não entendo essa parte, ele me passou alguns vídeos que tem alguns necrotérios têm câmeras internas e flagraram alguns agentes do necrotério, principalmente, fazendo a necrofilia. Misericórdia. A necrofilia, ela é uma... Igual também tem com animais, né? Tem com animais, tem com crianças, tem com garrafas de cerveja, né? Depende do gosto, tamanho e o gosto do cliente, né? Mas dentro dessa área do senhor, né? O senhor pode contar para a gente aqui, se não puder, tudo bem, a gente entende, alguma coisa inusitada que o senhor não riu porque não podia, de acontecer de um velório? Tem um caso do cara que começou a chorar, meu Deus, ela morreu, meu Deus. E eu falei, não, moço, está no velório errado, que é o Joaquim, que morreu. Tem esse caso, que o cara entra desesperado, né? O senhor sabe algum caso assim, pitoresco que houve? O senhor vai ser processado, é claro, para a família ouvir, né? O senhor sabe algum caso assim que sinceridade é de rir? Porque em velório é meio mórbido, né, a coisa. O senhor sabe, conta um caso para nós aqui, um velório que o senhor nunca mais... Vou citar 2 casos rápidos aqui. Um deles foi encontrado falecido em casa, um senhor. Ele morava com 3 filhos, todos os 3 com deficiência mental. Desculpa se não for essa palavra, mas eu vou usar mais objetivo. E era ele que cuidava desses filhos, e a única filha, que era a mais certinha, ia visitar ele uma vez ou 2 por semana. E quando ela foi visitar ele no sábado, quando ela foi visitar ele na quarta-feira, encontrou ele morto, né? Aí, a gente foi lá, fez a remoção do corpo, só que num caso desses, o corpo já era na época de calor, o corpo já estava bem avançado no estado de composição, né? O cheiro forte e tudo mais. Então, a gente combinou com a família, não ia fazer um velório curto, de caixão fechado, né? Para a família ter aquele momento de encerramento. E nesse momento, um compadre dele chegou lá e tentou abrir o caixão, porque ele queria ver o compadre dele a última vez. Assim, é uma situação que... só que, assim, claro, a gente já tinha feito alguns procedimentos, a gente tinha lacrado o caixão de uma forma que não tinha como abrir mais, né? Mas ele queria porque queria abrir, e forçava a tampa para tentar abrir o caixão para fazer. E um segundo caso, esse, na verdade, foi assim. Aconteceu um óbito aqui de uma senhora, ela era dona de um prostíbulo, vou usar a palavra mais objetiva,
Ela era dona de um Era a prostíbulo, puta da cidade, né? Vamos passar assim. a dona da zona. A dona da zona. Gente boa, ela, gente boa, gente boa. Ah, todo mundo gostava. E, e ela, e ela Legal. faleceu, e ela faleceu, e no dia que eu fui fazer o sepultamento dela, o neto dela, ela gostava muito de música gauchesca, música regionalista, né? O neto dela dançando com uma das meninas da casa, no local do velório, dançando, né? E filmaram isso aí. Só que eu fui receber esse vídeo de um amigo meu que mora no Mato Grosso. Ele disse, aonde que acontece isso aqui, né? Porque era música gaúcha, ele mexeu comigo. Ele disse, olha, eu estava nesse velório, eu estava cuidando desse velório, fui eu que fiz o sepultamento dessa senhora. Foi aqui na minha cidade. É verdade, é verdade. Me lembrou até a piada da Albed, né? A Albed era a bicha famosa que tinha na cidade, né? Toda viadada gostava da Albed, e a Albed morreu. Aí foi 150 bichas no velório. Albed, puta que pariu, a Albed morreu. A Albed morreu, puta que pariu. Aí todo mundo, aquela coisa toda. Aí vamos enterrar a Albed, puta que pariu. Aí então uma viadada toda lá no cemitério. Enterrou, passou o tempo. Tinha que fazer aquele tempo do ossário, que eu vou te perguntar sobre o ossário também, né? Que esvazia o túmulo para pôr mais gente, né? E joga tudo no ossário, ok? Aí na hora que foi desenterrar o bed, puta que pariu, vamos desenterrar o bed, puta que pariu. Aí vai lá o coveiro, lá desenterrou. Aí a bed tinha silicone na bunda, né? Aí na hora que abriram, que tá o ossinho dela ali, só os dois silicones. Eu não falei, Obed, aquela bicharada gritando, uma comendo a outra, aquela coisa toda, né? Eu não falei, Obed, o que é do homem, o bicho não come, Obed. A bundinha dela ficou ali. Enfim, já que o senhor está mais próximo, né, do ossário, né? Eu morei ali no Caiçara, perto do Cemitério da Paz. E era um lugar que eu andava de bicicleta, não sei se o senhor não deve conhecer, em Belo Horizonte, o cemitério, as ruas muito, muito largas, né? Dentro do cemitério, e era um lugar até que eu aprendi a andar de bicicleta. E lá tinha um ossário. E eu costumo curioso, né? Já perguntava para os coveiros, o que é isso? Ó, chega um certo tempo, eles tiram o osso, coloca ali. E mistura tudo. A Bíblia fala que um dia todo mundo vai se ressuscitar. Tomara que ninguém venha com a minha perna, com a minha cabeça, porque mistura tudo. Essa prática ainda existe Meu dos coveiros Deus. tirar esses ossos e colocar todo mundo doado num lugar só. E qual é a É. finalidade desses ossos? Fica ali para sempre ou eles têm alguma finalidade com os ossos? Na verdade, assim, o osso humano, falando com qualquer paleontólogo, ele vai dizer isso. O osso humano é o que primeiro deteriora. Em questão de 50, 100 anos, ele vira pó. Não existe mais osso, né? Se deixar Então, o ossuário, mesmo assim, conforme vão colocando ossos em cima, nesses ossuários comunitários, os ossuários públicos ali, os de baixo vão virando pó e vai sumindo, né? Ah, certo. Mas o que acontece normalmente, eu vou falar aqui da minha região, que é o costume aqui, às vezes em outras regiões isso é diferente. Existe lá a avó que foi enterrada, a noninha que foi enterrada há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, e agora faleceu um filho dela, um neto, e querem enterrar na mesma gaveta e tal. Aí eles vão ali e fazem a exumação, os ossos colocam num saco específico e fica no fundo da gaveta, e o caixão novo vai na frente. Fica na mesma gaveta. Em alguns lugares onde existem jazigos, eles pegam, então, o próprio jazigo já é feito com ossuário familiar, onde que os ossos dos familiares, depois o mínimo para fazer uma exumação hoje aqui é 5 anos, né? Então, aí já está só ossos. E quando esses ossos vão para o ossuário familiar, ou, em últimos casos, se não tem, vai para o ossuário público. Que bacana. Senhor Interessante, José né, gente? Luiz, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Aqui em Goiânia, Faz duas, já que eu vou ali e volto. tá. Aqui em Goiânia já existe cemitério para cachorro. Aí na sua cidade já tem, aqui se enterra cachorro e se crema cachorro. Cemitério animal aqui na minha cidade não tem. Em outras cidades eu posso desconhecer. Agora, existe sim a cremação animal, sim. A minha empresa não faz. Mas a minha ex-esposa ela tinha uma gatinha que ficou doente e tal, e ela tinha um plano de saúde para o animal,
né? Tem também, aqui também tem. E quando o animal morreu, o plano de saúde deu a cremação. Hum, Então, ela foi cremada, daí uns dias depois vieram entregar a ela o potinho com as cinzas do animalzinho dela. Então, e, assim, e existe a não é cremação. barato, né? Não é barato. Olha, no plano de saúde dela, ela não teve custo nenhum, né? Mas eu sei que existe, mas não saberia dizer os preços da cremação animal. Aqui em Goiânia fica uma cachorrinha pequena, fica em torno de R$ 800. Pequena, Eu achei barato. pequenininha. R$ 800. Eu achei E barato. você é o dono de uma funerária, né? Para cremar um Não, ser humano, quanto? eu sou só empregado, tá? Não sou dono nada. Ah, hoje, um corpo humano aqui, eles estão cobrando em torno de R$ 3.200. Só o serviço de cremação. Não é caro, né? Se for pensar o bem que vai fazer para a natureza, porque infelizmente a gente contamina, né? Não é tão caro. Agora, se, comparando, o cachorro é muito mais caro. Porque um É, cachorrinho de 20, 30 centímetros é R$ 800, R$ 1.000. é que, na verdade, assim, uma coisa, Silney, que eu vou te falar agora por conhecimento do forno de cremação. O forno de cremação ele precisa chegar a uma temperatura X para ele poder começar a fazer o serviço dele, né? E para Certo. chegar nessa temperatura, ele gasta Normalmente os fornos aqui são a gás, né? Ele gasta uma quantidade enorme de gás para chegar a 1.200, 1.500 graus. Imagina. Então assim, para poder transformar tudo em cinzas, né? Sim, imagino. Onde que, E na verdade, poderia ser até uma lei, né, São José Luiz? A cremação, porque já está estagnado os cemitérios. isso é verdade. Isso é É verdade. verdade. Pois Quer é. dizer que, na Você tem mais verdade, alguma coisa para falar para a gente? Não, deixa eu não. perguntar, e o cara que eu vou perguntar, imagina. Uai, Eu você já já sei, voltou? Para mim, eu você não já tinha sei. voltado ainda. Imagina, estou aqui interessado no que ele está falando aí, porque todos nós vamos passar por isso, viu, pessoas? Não precisa ficar. Todos nós. Eu espero que o senhor vá primeiro, né? Mas se eu for, por favor. Nós sabemos que existe no mundo algumas práticas de velório. Na Índia é o rio Gandhi, que eles botam fogo lá na pessoa, aquilo vira um pó cheio de lenha, joga ali mesmo, todo mundo toma banho, que é o rio sagrado, que é o Gandhi. Eu não sei por que o pessoal não adoece, não. Porque você tem resistência à bactéria, porque está tudo ali no rio Gandhi. Tá. Mas o que eu quero falar com o senhor, se o senhor já teve a oportunidade de fazer um velório e acompanhar um enterro de um judeu no cemitério israelense. O senhor já teve? Não, na verdade, eu não tive essa oportunidade. Teve um colega meu de uma outra funerária que uma certa vez nós estávamos conversando. Ele veio até participar de um velório aqui na nossa cidade Conta e para ele nós contou, como é que é o enterro do judeu e tudo. Eu sei, mas eu ele gostaria de contou, outra ele pessoa contou falar. de um velório muçulmano. Pode falar, os muçulmanos são nossos amigos, eles morrem primeiro mesmo. Pode falar. Ele Desculpa, contou, esse meu colega, ele me contou de um velório muçulmano, né? Quem? Que, na Seu verdade, Antônio dos Santos, você pode abrir a câmera, por gentileza? Quem? Quem? Senhor Antônio dos Santos, por favor, abra a câmera. Gente, abre a câmera, porque senão você vai ser cortado nessa sala. Não estou brincando, não, hein? Continua, Ele meu querido. abriu. Se não abrir, você já sabe o que Já fazer. abriu, já abriu. Já Já. abriu. Boa noite, senhor É, Antônio. Já fala falamos aqui, com Boa o senhor. noite, seu Antônio, obrigada. vamos aqui, porque a gente nunca viu aqui uma pessoa dessa, assim, falar com a gente aqui sobre isso. É interessante demais. Podia ser até o tema você vai um dia e ele vai te ensinar como é que é. Fala aí o enterro do muçulmano aí. Eu sei também, mas como é que é feito toda a coisa? na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: quem fez a contratação dos serviços nessa funerária foi um sobrinho dele. E simplesmente contratou por serviços normais. E, e quando aí a funerária fez todos os procedimentos, e quando ligou para a família, para esse sobrinho, para chamar a família para o velório, chegou um irmão do falecido e disse que estava tudo errado e tal, e que não era para mexer mais em nada, que tinha que esperar o sheik, que estava vindo de uma cidade distante,
Então fizeram tudo isso e até chegar o sheik, não puderam mais fazer nada. Aí quando chegou o sheik, o sheik exigiu que o sheik no muçulmano é como se fosse o pastor, só para deixar esclarecido para quem não tem conhecimento. Ele pediu que o corpo não tivesse no caixão, e sim somente enrolado num linho branco que nunca tivesse sido usado, e que fosse. O corpo deveria estar virado com os pés virados para a Meca, que eles tinham lá suas localizações, tinha que estar numa angulação de 30 graus, para não ficar deitado, assim, quase numa posição indo para o lado de pé. E só que eles já tinham feito os procedimentos normais. E quer dizer assim, o sheik perdoou eles porque eles não sabiam. Mas ele chamou atenção porque eles profanaram o corpo do muçulmano, né? E, inclusive, na hora do sepultamento, ele não foi posto em gavetas, como é o costume do pessoal aqui, e sim foi posto enterrado diretamente na terra, que foi a exigência deles. Até esse meu colega disse assim, nunca tive um velório que eu fiz tanta gafe como esse. Agora eu aprendi um pouquinho sobre o muçulmano. É verdade. É como se ele enrolado num lençol. Porque, na verdade, é o seguinte, eu vou contar isso para vocês, eu nem gostaria de falar isso para vocês, não. Mas segundo o Talmud, a Kabbalah e todos os preceitos judaicos, né, a alma ela fica ali com o corpo até que o corpo se deteriore. Então, quanto menos coisa tiver no corpo, mais fácil é para ele deteriorar. Então, a alma fica ali, né, esperando que o corpo se deteriore para que ela possa seguir um determinado juízo, né? Enfim, e tem essas práticas, né? Tudo que é para muçulmano e para judeu é diferente. O judeu não come nada que tem por aí. Tudo é caché e os muçulmanos é halal. Os frigoríficos aqui do Brasil, quando vende carne para o muçulmano, tem todo um preparativo. Para o judeu também tem todo um preparativo. Normalmente, Ok. vinhos tem que ser judeu que tem que fazer. Normalmente, a carne halal, ela tem um corte especial para fazer, porque é tudo ritualista. Inclusive os enterros, né? Os cemitérios israelenses, o modo de você ir lá visitar o morto. Porque além dessa prática, que sabemos que o corpo ainda não se deteriorou, o judeu crê, né, que a alma da pessoa ainda está ali, né? Inclusive, Ok. a Igreja Católica tentou copiar um pouquinho, porque a religião primária no Oriente Médio era o judaísmo. Depois do judaísmo veio os católicos. Então, eles não queriam dar bola para nós, judeu, né? E fizeram mais ou menos parecido. Então, o que acontecia nessa época? O judeu, né? O católico tinha aquela missa do sétimo dia, tem até hoje, né? O que é esta missa do sétimo dia? É que o corpo fica 7 dias, a alma, segundo o credo católico, fica 7 dias aqui na terra para que ele possa seguir juízo. Então, há toda uma missa que nada mais era um jeito de cobrar um dinheiro, que era onde as pessoas da Idade Média ali pagavam, né, para fazer a missa de sétimo dia, aquela coisa toda. Mas é uma cópia meio infiel do judeu, que crê que essa Ok. alma, né, ela ficaria ali seus 7 dias. Meu amigo, gostei demais do senhor, espero não encontrar nunca, né? Eu não espero lhe encontrar nunca, Quando né? o Já senhor tô me encontrar, tá bom. o senhor é a última pessoa que a gente quer encontrar. O senhor sabe disso, né? Nós podemos até ser amigos, mas Morto, né? Vivo pode encontrar até ser. não é nem encontrar, é o senhor nos encontrar, porque o problema é o senhor nos encontrar, né? Nós podemos até te encontrar, mas o senhor é que não pode nos encontrar, porque quando o senhor nos encontra, já é o fim de tudo, né? O senhor já viu um caso que tem na psiquiatria? Marcos, nós estamos falando aqui de uma coisa interessante. Já viu um caso que tem aí na patologia das pessoas que têm uma espécie de doença, por isso existe o prazo de 24 horas.
né? O corpo ele é obrigado a ficar sobre a terra 24, embora no seu caso não tem jeito. Você tira o sangue, arranca um bocado de coisa do cara, enche o cara de panha, faz um juda e depois costura. Quer dizer, o cara já morreu. Mas existe uma doença que a pessoa ela realmente se dá como morte. Inclusive, vou te perguntar, que eu já sei também, mas o senhor vai me confirmar, uma marca da morte. Parece que tem um roxão, alguma coisa nas costas, que identifica que a pessoa morreu. É um roxo que tem. Eu falo por isso porque eu já morri, tá? É sério. Eu tomei 5 tiros na cabeça, minha cabeça é toda furada. Eu fui para... quando me pegou ali no SAMU. O SAMU me levou para o hospital. Eu fui tido como morto dentro da SAMU, onde eu fui levado para aquele lugar que guarda o corpo. A minha sorte é que eles não me penduraram eu no gancho, porque quando o necrotério hospitalar é muito grande, tem os ganchos. Me colocaram numa gaveta. O médico que fazia a autópsia, né? Graças a Deus ele não estava bem, que ele fazia direto a autópsia, está ferrado. Quando ele chegou, eu acordei, cego, surdo e mudo. Eles viram que eu estava, me levaram para o bloco cirúrgico, tiraram bala que tinha aqui, eu tinha uma bala aqui, eles tiraram, uma saiu naturalmente, que eu tenho até foto aqui. Quer dizer, eu não sei se eu passei por isso. Eu fui dado clinicamente como morto. Aí eu vi Jesus, falou que era meu primo, mostrou o pulso dele furado, fala com o seu pai, fala com a sua família, porque nós somos príncipes. Eu nunca falei isso aqui para vocês, mas eu sou príncipe da família de Manassés, né? Eu sou um dos herdeiros dos genes da família de Manassés, filho de José do Egito. Eu não sei se você sabe, nós temos a nossa árvore genealógica, então nós temos toda a nossa descendência. Aí, papai, um rabino muito importante de São Paulo, que eu não posso tocar no nome dele por cláusula de segurança, e também que eu não posso, que eu fui deserdado da coisa toda, muito rico, ligado ao rabinato de Jerusalém, né? Me excomungou, me expulsou da situação, né? Porque eu aceitei Jesus, né? Eu vi ele falou comigo, eu sou seu primo, Yaush é o nome dele, sou seu primo, tá aqui a mão furada, fala para o meu povo que eu sou o Messias de Israel. Eu fui tentar, fui expulso. Enfim, né? A pergunta... Nossa, que gripe é essa, gente? Do nada abri a porta. A pergunta é, o senhor já viu falar de algum caso de pessoas que não morreram, né? Tem 2 casos, que teve chance de sobreviver antes, e também na autópsia, lá na exumação do corpo, a pessoa arranhou o caixão todo, que ela acordou dentro do caixão. Deus me livre e guarde dessa hora, né? Ela acordou dentro do caixão. O senhor sabe algum caso dessa doença que a pessoa morreu, mas não morreu? Fala aí para mim, meu amigo, que eu não quero que o senhor me encontre nunca. Pode falar. Na verdade, assim, o que o senhor está falando aí é a catalepsia. É uma doença bastante, não vou dizer bastante comum, mas ele tinha muito mais incidência, principalmente na Idade Média, quando as pessoas tomavam bebidas alcoólicas em copos com chumbo. E isso causava muito esse tipo de situação. Então, assim, na antiguidade realmente existiam muitos casos de pessoas que eram enterradas e depois, quando iam mexer no caixão, o corpo estava virado, havia um arranhado a tampa do caixão e tal. Por isso que, inclusive, surgiu a frase salvo pelo gongo, porque como começou a acontecer muito isso, eles amarraram nas mãos do defunto uma corda ligada a um sino que era fixado próximo na lápide onde a pessoa foi enterrada. E se a pessoa acordava e começava a se balançar, batia o sino e alguém ia lá e salvava ela. Por isso hoje existe a expressão salvo pelo gongo. Mas antigamente sim existia isso. Hoje existem exames bem precisos dentro dos hospitais, que é o que realmente atesta que a pessoa realmente morreu. E aquilo que o senhor falou antes é verdade. É uma coisa que a gente comenta, que assim, o meu serviço é bastante mórbido, por ser o que é. Mas a gente aqui tenta levar ele numa vibe mais leve, então a gente brinca muito com palavras, no caso, né? Então a gente brinca assim,
que quando caiu na minha mão, se não morreu, eu acabo o serviço. Que eu sou o único profissional que todo mundo quer ver ganhando seu dinheiro sem fazer nada, né? Mas assim, chegou na minha mão, não tá morto, eu vou dizer assim, escuta aqui, se a pessoa tentar levantar, eu vou dizer, escuta aqui, o médico estudou tantos anos e disse que tá morto, tu vai querer saber mais que o médico, por acaso? Então morre, porra. Então morre, cara. Morre que eu quero ganhar meu dinheiro. Não, então, agora concluindo a sua história. Realmente, com os procedimentos que existem hoje nos hospitais, com atestando óbito, seria muito difícil alguém vivo vir parar numa funerária, né? Mas, infelizmente, se chegar a vir aqui e o agente funerário for fazer o seu serviço normalmente, simplesmente não vai arranhar o caixão, com certeza. Com os procedimentos que são feitos, não arranha o caixão. Arranca o sangue do cara todo e enche de panga, não é? Uma última pergunta. Essa marca da morte, ela é real ou é mitologia? Porque dizem as más línguas, né, que essa marca é o que realmente identifica que a pessoa morreu. É um roxidão nas costas, é alguma coisa que dá a marca que ela está morta. Eu não tive isso, não. Existe isso ou é um mito tudo isso? Eu creio que seja mito. Porque eu trabalho nesse serviço há 7 anos. Estou indo para o 8º ano já. E nunca ouvi assim, tipo assim, 2, 3 pessoas com marcas similares. Não. O que acontece, a questão do senhor falou de uma marca roxa. Toda pessoa a maioria das pessoas que morrem, elas já estão adoentadas há algum tempo. E ficam um longo tempo deitada. E sim, por causa disso, a parte das costas, a parte que fica em contato com o colchão, pode criar escaras, pode criar essas manchas escuras por causa do depósito do sangue, né? O sangue ele vai circular, mas com mais dificuldade, e os resíduos do sangue vão ficando junto à pele. A última pergunta, hoje eu estou gastando o senhor bastante. E o Márcio vai fazer uma pergunta também, porque o Márcio é móvido. Esse aí, se ele fosse da sua profissão, ele trazia o serviço para casa. Ele maquiava o defunto na sala da casa dele. Ele trazia o serviço para casa. A última pergunta que eu vou te fazer, que eu também não gosto muito dessas coisas, não, certo? Eu sou seu amigo, não quero nunca que o senhor venha me encontrar. Eu quero encontrar o senhor, mas eu não quero que o senhor me encontre. Qual foi o caso, né? Mais assim, vai deprimir todo mundo aqui, mas é bom saber, né? Qual foi o caso assim mais aquele que o senhor sonhou, aquele que ficou na sua cabeça? Talvez quando o senhor começou, né? Ficou na sua cabeça, o senhor dormia, acordava pensando, sonhava com aquilo, de certa forma mexeu com o senhor. Que caso foi esse que mexeu com o senhor, que o senhor falou assim, puxa vida? Foi quando eu fui lá para fazer inscrição lá para no necrotério, eu vi os caras dando banho no defunto lá com a água, né? Aí eu cheguei, eu vim fazer aqui o teste aqui para ver se eu passo aqui no coisa, me deram uma bota, uma coisa, uma mangueira, eu olhei, o cara piscou para mim, falei, não quero mais não. Porque é a segunda vez que um defunto pesca para mim. Uma, porque na Polícia Civil tem o linguajar também, né? Quando eles acham um corpo no meio do mato, em água, a Polícia Civil chama ele de podrão. E eu trabalhei uma época lá no IML, lá de Betim, né? Era comissionado pela Câmara Municipal, segurança e tal, estava lá. E eles chegaram com um podrão lá, que chamava podrão, né? Que está lá dentro do Vaso das Flores, né? No mato, que o cheiro de defunto é o pior cheiro do mundo. Não tem como um defunto se esconder. Porque fede, mas fede. Até hoje, o dia com o necrotério lá de Betim acabou a eletricidade e começou a descongelar os corpos, meu amigo, até hoje eu sinto o cheiro daquele troço. Porque realmente é o pior cheiro do mundo. Quando o cara chegou do rabecão, né, no carro rabecão, que tem aquelas bandejas brancas e tudo, quando ele puxou, e eu aqui em cima na portaria, na hora que ele puxou, o podrão virou o rosto assim e deu uma piscada para mim. Falei, pronto, só faltava essa. Eu fiquei impressionado. O senhor já ficou impressionado ao ponto de falar assim, me deixa, você já morreu. Me conte essa história, pessoa. Só um comentário, o senhor disse que ele piscou. Pior seria se ele levantasse a mão e ele desse tchauzinho, né?
correndo, rapaz. Eu não sei por quê. Tem gente que vai estar em velório, tem medo do defunto levantar. Se ele levantar, por que a gente sai correndo? Que coisa esquisita, tinha que abraçar ele, não é? Tá vivo, Joaquim. Agora você pode me pagar, né? Porque morreu devendo. Me fala uma coisa aí do senhor. O que te impressionou nessa situação? Eu sei que nós vamos chorar aqui agora, mas me fala. Antes eu vou contar um detalhe da minha vida. Eu trabalhei 15 anos com vendas, né? E como vendedor, a gente recebe uma carga, muita carga negativa dos clientes, né? Porque o teu produto é sempre mais caro, o teu produto é sempre o pior, a tua venda é sempre a pior, tu é o pior vendedor, porque a tua empresa é a pior de todas. E esse tipo de carga negativa prejudica muito a psique da pessoa. Então, nós tínhamos cursos regulares para aprender a bloquear esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento negativo que vinha para cima da gente, a gente tinha como bloquear. E eu, quando entrei para a funerária, eu realmente comecei a usar isso aí como bloqueio. Então, assim, eu às vezes penso que eu estou ficando uma pessoa fria nesse sentido, porque é difícil alguma coisa mexer comigo, né? Eu já fiz atendimentos, já fiz preparações, já fiz velórios de amigos, de conhecidos, mas não... Na verdade, assim, para mim eu consigo bloquear essa parte sentimental. O que às vezes quase me derruba é quando é criança. Teve vários velórios de criança, então, assim, esse ali é difícil. Tu tem que se segurar para não desabar. Mas, fora isso, não tem muito o que mexa comigo. Eu estou me considerando quase frio demais. Eu imagino o senhor ter que manipular uma criança e vem sempre aquela nostalgia de pensar, poxa vida, morreu tão cedo. Poxa vida, não podia estar aqui, não era para estar aqui. Quer dizer, realmente cria-se um sentimento. Agora você é um velho mesmo, morreu foi tarde demais, rapaz. Não é? Já está aqui fazendo hora extra na terra. E morte, se tiver morto, eu vou te matar, porque eu quero ganhar meu dinheiro. Marcos Ferreira, você chegou? Marcos Ferreira, você foi aonde? Onde você estava, Marcos Ferreira? Você estava em algum lugar, eu sei. Eu tava lutando contra a bateria do meu celular, que ela descarregou e ele não tava querendo carregar, mas consegui voltar. Tô com 5% de bateria e vamos à luta! Eu falei, deixa eu correr para live de novo antes que o pessoal abandona. Toda a última hora, deixa eu fazer uma pergunta. O senhor já fez o exame de próstata, doutor? Eu pensei que estava no exame de próstata. Desliga o telefone da Aparecida, gente, pelo amor de Deus. Falando aqui de defunto o tempo todo, você acha que é próstata. Esse já morreu. Inclusive, tem um dado importante: todo homem tem câncer de próstata. 90 anos já tem. Uns proliferam, outros não. Doutor, o senhor já fez câncer de próstata? Já convidou o doutor? O senhor já sabe o que é. Já fez? O senhor fez? Fala. Eu não fiz ainda. Eu tenho medo de fazer, gostar e depois ficar arrependido dos 50 anos que eu não tinha feito ainda. Ainda mais que ele for alto, Boa. Brincadeira, eu não vou mentir. Eu imagino, se ele fosse alto, musculoso, forte, olho azul, dedo grosso. Ah, meu Deus. Marcos Ferreira fica só. Marcos Ferreira, qual que é a pergunta aí para o nosso Ok. No dia seguinte ia mandar uma maleta de flores pro médico. É verdade. Conforme for, né? O Marcos tem um morre de medo. Marcos Ferreira, eu sei onde é que você estava, viu? Tá, não me engana, não. Uma pergunta aí para o nosso amigo aí da funerária. Meu Deus, que transformação de life, viu? Pode perguntar. Ok, vamos lá. Senhor José Luiz, a pergunta é: quão difícil é vender um caixão se as pessoas querem viver? Mas eu vou sair daqui. Isso não é. Não é a pergunta. Oi? Você vai fazer uma pergunta, velho. Senão eu vou ir. Ali que está a facilidade, a gente não vende para quem compra não vai usar. Está comprando para outro. É verdade. Exatamente. Não, sabe por que eu fiz essa pergunta, José Aparecido? Pelo seguinte, que eu entrei, praticamente abri a câmera e ele iniciou falando sobre ele estar
ele é ser vendedor a longo tempo. E aí depois ele migrou para trabalhar em funerária. Por isso foi que eu fiz a pergunta, que vender para vivo é uma coisa, agora vender para quem nem vai usar. Um detalhe é que quando eu entrei para trabalhar em funerária, não foi por opção. Foi exatamente por falta de opção. Eu tenho um problema, eu fiz uma cirurgia na coluna, eu não posso trabalhar com nada pesado, né? Nada pesado, baixo levante, eu tenho 6 parafusos na coluna, né? Então, eu tenho que ter alguns Eu sou serviços que colega, são... aí, ó. A Maria Aparecida é sua colega. Eu também Ó, tenho não 6 dá, parafusos na coluna. E também já olha, não trabalhei com dá, defunto. não Ó, dá ideia, não. então, assim, eu Doutor, tive que optar, desculpa, eu tive que optar por um serviço que fosse mais leve. E quando eu saí das vendas, que eu estava cansado de viajar, né? Viajei durante 15 anos, eu fui, na verdade, gerenciar a loja de tintas de um amigo meu. E com a crise de 2008, do setor imobiliário, assim, aqui na cidade, a maioria das lojas de material de construção, de tintas, coisa errada, quebraram. E então, assim, eu tive que sair de lá, fiquei um tempo parado, auxiliei minha ex-esposa no escritório dela, e depois aí que surgiu uma vaga aqui, disse, vamos tentar, né? Tentei, e estou aqui há quase 8 anos e tocando em frente. isso é que é um upgrade bem feito, viu? Você vai fazer uma pergunta para ele, Márcio? Faz, Márcio. Faz uma pergunta. Eu vou até abrir aqui uma exceção aqui para 2 pessoas fazer uma pergunta para ele, porque é raro a gente ter uma pessoa assim aqui, uma profissão tão honrada que é, porque é o que segura a alça do caixão, é o último, né, que te arranja, te arruma, mete o dedo no sei, você não pode reclamar. Pode perguntar, Marcos Ferreira. Põe 2 pessoas para fazer uma pergunta para ele aí direto. Você é casado, meu irmão? Não, eu sou separado. Mas você não matou sua esposa, não, né? Não enterrou? Não. Ela está bem. Olha, uma coisa interessante que o pessoal até se queixa, que quando separa, não se olha mais. Eu e ela somos muito amigos, conversamos praticamente todos os dias. Mas como não ser amigo do senhor, ué? Não tem jeito não. O senhor sabe as práticas direitinho de enterrar, se ninguém ficar sabendo que eu enterrar, vai ter que ser seu amigo. Ué. Imagina se eu não vou ser seu amigo. Faz uma pergunta inteligente, Marcos Ferreira. Eu sei onde é que você estava, Marcos, você não me engana. Faz uma pergunta para ele aí, Marcos. Amanhã eu vou perguntar de novo, onde é que você estava, Marcos Ferreira? Quer ver? Casos de acidente, doutor. Para nós aqui que somos leigos, inclusive eu acho que ele vai mandar essa gravação para o YouTube. Para nós que somos leigos aqui, casos de acidente, é mais fácil manusear o falecido ou é mais difícil? Há mais complicações, porque toda a morte violenta, seja acidente, seja assassinato, seja suicídio, ela vai direto para o DML, né? As mortes que são mortes naturais, que são acontecem em hospitais, até mesmo em residências, vêm direto para nós. O que vai para o DML tem que fazer autópsia. E na hora da autópsia, o médico do DML ele não tem cuidado de cuidar o corpo. Ele quer fazer o serviço dele. Então, quando ele faz o serviço dele, ele judia bastante do corpo, ele detona o corpo. Então, dificulta ainda mais o nosso trabalho. E sem contar que todo acidente ele gera lesões, gera situações ali, uma situação que eu citei antes até, que o José Aparecido me pediu sobre maquiagem, em casos de acidente, é um caso muito normal que a gente maquiar, até homens, fazer reconstrução facial, que é um dos cursos que a gente tem, para corrigir alguma coisa, alguma parte amassada, coisa assim, né? Uhum. Você já preparou alguém famoso, seu José Luiz? Olha, não, aqui na nossa cidade é uma cidade pequena, né? Então não tem ninguém famoso. O que aconteceu foi que a gente teve aqui o velório de um general, que era o general Mioto, que era o general-chefe do Comando Sul do Brasil, né? Do Comando Militar Sul. Então foi assim, o caso mais famoso que teve aqui, mas senão não teve
gente famosa aqui, não. Aqui é cidade pequena, é muito difícil acontecer isso. É. Tá certo, tá certo. Marcelo, Obrigado. vamos ver aí dois aí que queira fazer uma pergunta para o doutor. Levanta a mão aí, pessoas. É, Vamos ver a Maria Aparecida de Mello aqui. pelo Ela. amor de Deus. Ô, Marcos, você quer me ferrar, né? No horário Não? aqui do YouTube, que é assim. Você vai para Então, qual que é a sua Marcos, opinião, Marcelo? Cadê o seu oi. nome? ela não quer falar, não. Então vamos deixar o Maria Valmir Aparecida falar. Braga. Ah, tá. Achei que era outra. Deixa eu ver. Pode falar, Assim, Pode, pode falar. pode começar, Valmir. Pode assim, já aconteceu assim, que fica, o caixão fica em cima de dois pedestal, assim, né? Já aconteceu já de um acidente assim, de ter caído? Não, normalmente quando a gente trabalha, vai pôr um corpo em velório, a gente sempre verifica um pedestal bem firme e tal. Até inclusive, há um tempo atrás, houve um óbito de vou chamar rapaz, ele não tinha nem 40 anos, e ele tinha obesidade mórbida. A gente usou um carinho especial para deixar o caixão em cima, porque a gente sabia que se fosse pôr nos cavaletes normais, não suportaria. Não suportaria, né? Tem até uma piada, né? Que o cara foi enterrar a sogra dele era uma víbora, uma cobra. E a véia morreu, né? A véia tinha uma herança muito grande para dar. A véia morreu, mas aí não conduziu o caixão, todo mundo muito triste, menos o cara, né? Doido para enterrar logo, para abrir lá o testamento lá. De repente, um toco na frente. Aí o cara cai, tomba, o caixão tomba e a véia ressuscita. Eu falei, puta merda, a véia ressuscitou. Aí passou um tempo e tudo, ele tentando matar ela, não conseguia. Então, enfim, a véia morreu de novo. Na hora que foi no velório de novo, ele falou, gente, cuidado com o toco, olha o toco, gente, cuidado com o toco, com medo de ela ressuscitar de novo. Próxima, quer dizer, ele saiu aí. Ele teve que dar uma saidinha. Eu acho que ele foi tomar uma água, alguma coisa do tipo. Mas deixa só eu lembrar o senhor aqui, José Aparecido, está com 57 minutos já de gravação nesse bloco, hein? Tá bom, porque o assunto é tão interessante que eu acho que todo mundo vai até o final desse bloco, mas eu tenho que encerrar. Mais um e a gente encerra esse bloco. É uma honra ter o senhor aqui. Não gostaria que o senhor tocasse o dedo em mim, já estou te avisando, tá? Não quero o senhor perto de mim, por favor. Eu quero te visitar, mas eu não quero a sua visita, tá bom? Mais um aí, Marcos, que possa falar. Tá aí ok. Tá ok. Vamos chamar então a Sionia. A Sionia, ela é muito inteligente. Vamos ver a pergunta da Sionia. inteligente que ela quis saber em termos de cachorro. É brincadeira. Sionia! Já perguntei muita coisa para o José Luiz. Dá a palavra para Maria Aparecida Braga. Eu tô vendo que ela tá doidinha para falar. Fala, minha amiga. Maria Aparecida, você vai estar na mão dele um dia, viu, Maria? Na verdade, eu entendo um pouco do assunto, porque eu já vesti meu voo no necrotério, já enfrentei também, né? A funerária fazia o serviço, mas por ser pela última vez, eu preferi eu mesma fazer, e ele não tinha dente, falei, meu avô não vai ficar de boca aberta no funeral, né? Como eu trabalhava com consultório dentário, eu sabia fazer aqueles rolinhos de algodão, enchia a lateral da boca dele e fechei. Agora eles têm uma cola que passa, né? A boca fica colada, mas antigamente não tinha. Você amarrava uma faixa aqui, até que a boca esfriasse, endurecia e fechava. Mas o meu avô, como ele não tinha dente, então ele ficava com a boca aberta. Falei, imagina, o pessoal entrar lá dentro e dar de cara com o homem com a boca aberta. Então eu enchi bolinha de algodão e fechei. A minha mãe falou assim depois, meu pai ficou com a boca inchada, o rosto inchado. Falei, não, eu quis encher a boca dele de algodão. Por que você fez isso? Falei, é melhor ficar com a boca fechada do que com a boca aberta, né? E fiquei várias. Eu já vesti 3 defuntos. 3. Olha, presta atenção. Você vai fazer uma pergunta para o nosso convidado aí, ou vai querer a palestra no lugar dele? Faz a pergunta para ele. Faça. Inclusive ele saiu, tá? Ele fechou a câmera. Tá vendo? Pois é. Você tomou a vez do cidadão aí, olha como é que eu faço.
Deve ter aparecido algum defunto para ele cuidar, Deve gente. ter parecido, né? É. Na Ele verdade, estava Deve ter aparecido. você queria afogar seu avô. Mas eu vou encher a boca dele de algodão, porque se ele ressuscitar para você, ele vai afogar. E também eu maquiei a minha ex-sogra no Rio de Janeiro. Eu vesti, porque não tinha ninguém lá, nem a funerária lá não vestia mulheres, porque eram os homens, né, que fazia. Aí, quando era mulher, a família tinha que cuidar. Aí só tinha a filha dela lá. Aí ela pediu para me cuidar. E era uma filha chata, era médica. Daí eu fui cuidar, eu vesti a sogra e fiz a maquiagem, tudo direitinho. E vesti a minha irmã. E a minha irmã era obesa. Aí ia tocar no assunto dele, mas aí ele acho que precisou sair. A minha irmã era obesa, gente. E para achar o caixão especial para caber a minha irmã, e eu falava, gente, se sair o fundo desse caixão, eu volto que brigo com vocês da funerária. Olha, aí eles começavam, liga para uma funerária, não tinha, liga para outra, não tinha. Eu fiquei, a minha irmã morreu 10 horas da noite, eu fiquei a madrugada inteira esperando encontrar um caixão para obeso para poder levar para colocar a minha irmã. Mas dizem, que eu ia perguntar para ele se realmente já aconteceu com ele, é sobre. Dizem que a pessoa escuta. Assim que ela morre, se ela não teve morte cerebral, ela ouve você conversar com ela. E a minha irmã ouviu eu conversar com ela. Ela te Eu penso respondeu, que ela né? Eu ouviu. tô te ouvindo. Ela respondeu para mim, olha, eu tô te ouvindo, tá? Eu tô te ouvindo. Eu tô com Não! você tá falando comigo, Escuta, eu tô te ouvindo. José, precisa de stop. Eu falei com ela assim, né? Como que eu vou vestir essa menina dura? E eles levaram ela da UTI para o necrotério com as mãos amarradas para cima. Falei, gente, como é que eu vou colocar essa menina com a mão para cima, amarrada, dentro do caixão? Minha mãe vai ter um infarto a hora que ver isso, né? E eu falei assim com ela. Ela tinha síndrome de Down. Acho que ela era um anjo, não sei. Eu falei assim, Dorinha, você pedia para morrer, que você queria descansar. Ela tinha 29 anos. Eu falei assim, você sempre disse que queria morar com o Papai do Céu. E o Papai do Céu veio te buscar. Você vai ficar lá, morar lá com os anjinhos. Então, amolece o seu bracinho para eu vestir a roupa. Aí que você e fica despreocupada que o papai e a mamãe vai ficar bem, que eu vou cuidar do papai com a mamãe. Conversei com ela. Vocês não acreditam. Eu e mais a minha amiga vestimos uma roupa nela, não rasgamos a roupa, vestimos uma roupa certinho nela. Depois, a minha amiga e 2 caras da funerária pegamos a urna super pesada e 4, nós 2 mulheres e mais os 2, 4, levamos, colocamos no carro da funerária e transladamos para outra cidade. Vocês não têm noção do sacrifício que foi para tirar do carro para levar, porque velou o corpo em casa, como que foi pesado e o trabalho que deu. Então, eu acredito, isso eu ia perguntar para ele, se ele já conversou, se isso é real, que a pessoa ouve assim que morre. E aconteceu com o meu avô também, que eu conversei com ele depois dele ter morrido, já tinha desligado o aparelho tudo. Eu conversei com ele, saiu lá, poça de lágrima aqui no olho dele, e ele ouviu, e eu falei para ele, vô, eu vim buscar o senhor, que eu prometi para o senhor que se eu morresse fora da cidade do senhor, ele queria ser enterrado na cidade que ele morava. E eu levava o senhor para lá. E eu sempre fui muito protetora, ele passava mal, eu buscava ele, levava para minha cidade. Aí ele melhorava, ele voltava para a cidade dele. Ele morreu, eu fui a última a entrar lá, pedi para entrar na UTI, né? Antes dele descer para o necrotério. Eu conversei com ele e ele saiu lágrima. Nós olhamos, verificamos todos os aparelhos, não tinha, chamei as enfermeiras, verificamos, não tinha. Ele ouviu eu falar com ele depois de morto, acredita? Ele não tinha tido a morte cerebral. Eles que é a pergunta, mas aí ele precisou sair, infelizmente. Eu posso responder para ele, né? Mas quando você Isso. morrer, eu vou dar o algodão na sua boca, porque você vai fazer, gente, põe algodão bastante, toca lá no fundo, parece. Eu vou morrer sorridente. Eu vou ficar mostrando os dentes. Pois é. O que aconteceu, gente? Fizeram um estudo até para isso, né?
pós-morte, qual que é o sistema do cérebro? A parte do hipocampo do cérebro, né, que é a parte da imaginação, né, do hipocampo, eu acho que eles colocaram uma pessoa que estava quase morrendo, porque eles sabem, o médico sabe aonde não aqueles que estão em coma, que desligam o aparelho e tudo, não. A pessoa que está quase em uma hora. Então, eles colocaram eles numa máquina de ultrassom para ver um movimento do cérebro onde a pessoa morre. Eles constataram, que eu não sei se é o hipocampo, né? Posso estar falando merda aqui, que assim que a pessoa morreu, o hipocampo ainda ficou registrando, ainda tinha fluxo ali, como se ela tivesse viva. Porque puseram a pessoa viva, né? Tira a pessoa para, tipo assim, imagina alguma coisa, pense em alguma coisa, imagina você andando num lugar. Tá? Aí era a mesma reação da pessoa que morreu. Então, chegaram à conclusão, né, que quando a pessoa tem aquela morte natural, né, que ela morreu, ela ainda tem uns 5 minutos de lucidez, ainda, mentalmente, ela consegue, segundo o hipocampo, né, do cérebro, ela está revendo tudo que ela fez ali naquele momento, que é porque como é que fala? Os bombeios como é que chama? A mente, eu esqueci o nome do negócio, meu Deus do céu. As células do O cérebro, cérebro, microtransmissoras, cérebro. não, tem um nome, estou lembrando o nome. Havia uma movimentação 5 minutos depois do falecimento da pessoa. Então, chegamos nós à conclusão que a pessoa, quando ela morre, ela ainda tem uns 5 minutos até para refletir, para pensar alguma coisa, para relembrar, não sei. Embora a morte ela é física, né? A morte espiritual não existe. Né? Enfim, pessoas, vamos encerrar esse bloco. Né? A Aparecida falou esse bloco inteiro. Quando ela morrer, eu vou mandar para algodão na boca dela. Bastante algodão, banha. Vou pôr de tudo ali. Você bota um osso, enfim, pessoas. Não, eu quero morrer sorrindo. Vamos para o próximo bloco. O que eu faço com ela, Marcos? Mas não deixa para lá. Né? Eu quero que você participe de uma reunião nossa. Aí você vai ver o que eu vou dizer para você. Certo? Troféu Sabor. Vamos para o próximo bloco. Né? Provavelmente o relógio aqui já tocou. Já deve ser 4 horas da manhã, né? Uma vigília aqui. Foi muito interessante, doutor. O senhor não deve estar aqui, mas foi uma honra ter o senhor aqui. Tá? Volto sempre. Né? Foi muito esclarecedor tudo que o senhor disse, uma profissão excelente, né? Uma profissão que eu também não gostaria de ter, porque eu não gosto muito de fundo, não. É uma Enfim. profissão rara, né, Desaparecido? Poucas Não, pessoas têm ninguém interesse quer, né? para. Quem quer uma profissão dessa? Né? Ninguém quer. Vamos ser realista aqui, né? Você não pode levar serviço para casa, né? Quer dizer, Verdade. você fica mexendo com um corpo, você não sabe qual é que é. Enfim, pessoal, né? Mancha aquela moça linda, maravilhosa, morta, puxa vida, vou ver. Aquele velho que morreu, que você vai ver as coisas dele. Nossa, que desperdício, olha o tamanho disso, gente. Que desperdício. Velho, você usou essa maquineta, essa ferramenta. Vamos para o computador e fechar esse bloco. Pessoas. Uma profissão muito rara, gente. Bem, muito por baixo o número de pessoas que procuram por essa profissão, tá? Sim, mas fechou, será? Ainda não.